Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, mais uma sexta-feira, mais um dia aqui de casos misteriosos no canal. E hoje nós temos uma estreia aqui que é um caso brasileiro que eu não trouxe ainda. Já temos vários episódios aqui de casos misteriosos, então esse aqui é o primeiro caso brasileiro que eu tô trazendo pra vocês. Então, se você é novo por aqui e não conhece esse canal, já convido você a se inscrever, deixa o like, deixa o curtir, que isso é super importante. Também ativa aí o sininho de notificações, que assim, sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo aí. Também lembrando que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então, nós vamos estar conhecendo aqui um caso que é bem antigo, na verdade. Ele aconteceu no Rio de Janeiro, lá no ano de 1973. É, digamos assim, um dos primeiros casos de desaparecimento que a gente teve aqui no Brasil. É um caso que marcou muito o país na época e ele é lembrado até os dias de hoje. Então vamos lá, vamos conhecer ou relembrar o caso que ficou conhecido como o caso Carlinhos. No dia 2 de agosto de 1973, aproximadamente ali às 8h30 da noite, na rua Alice, Zona Sul do Rio de Janeiro, Carlinhos Ramires da Costa, que na época tinha 10 anos, estava assistindo televisão com a sua mãe, a Maria da Conceição, sua irmã, Vera Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14 anos, Eduardo, de 13, João, de 11. O seu pai, o João Melo, estava fazendo entregas de cosméticos junto com seus filhos mais novos, o Roberto, de 8 anos, e a Luciana, de 3. O pai de Carlinhos, ele era dono de uma indústria farmacêutica na época. Então, quando a família estava reunida assistindo um programa de televisão, simplesmente a luz da casa é cortada, dá um apagão ali, até mesmo eles vão nas janelas ver se tinha acontecido só na casa deles ou se era algum problema no bairro, e eles percebem que todo mundo ali da redondeza tinha luz, então era um problema somente na casa deles. A mãe, ela vai em direção ao quadro da luz ali para ver se tinha algum fio desligado, alguma coisa assim, só que quando ela tá indo, simplesmente um sequestrador invade ali a residência deles e começa a ameaçar e também pedir pela criança menor. Todo mundo fica muito desesperado, não entende muito o que está acontecendo. O sequestrador simplesmente pega o Carlinhos, que naquele momento era o menor ali, que tinha a menor idade dos filhos, então ele pega e sai porta fora com a criança. Todos ali até mesmo vão atrás do sequestrador para estar tentando pegar o Carlinhos de volta, mas eles não conseguem porque o sequestrador acaba fugindo. Nesse momento, o pai do Carlinhos chega de carro, ele fica um pouco confuso ali com tudo que está acontecendo, até mesmo tem um empregado dele junto no carro. Eles vão atrás do sequestrador, só que o sequestrador ele entra numa mata e some e ninguém mais encontra o Carlinhos por ali. O sequestrador foi descrito mais tarde ali pelos membros da família como o homem negro de cabelo black power e também ele estava utilizando uma camiseta vermelha. No momento do sequestro, o Carlinhos estava apenas usando um calção azul. Antes do sequestrador sair, ele deixou um bilhete com a família e ali dizia tudo o que os sequestradores queriam. Por exemplo, eles queriam 100 mil cruzeiros, que era o dinheiro na época, e eles também pediram para a família estar entregando essa quantia dentro de uma bolsa no dia 4 de agosto. E também dizia ali qual era o local e também o horário para eles estarem largando essa bolsa com o dinheiro, que era para ser ali a troca. Quando eles entregassem o dinheiro, os sequestradores estariam devolvendo Carlinhos. Nessa época, esse caso deu muita repercussão porque não era uma coisa comum de se acontecer aqui no Brasil. A polícia nem mesmo sabia como agir numa situação dessa e a mídia ela estava frenética em cima desse caso. Até que chegou o dia 4 de agosto e também o horário ali para eles estarem fazendo a troca. Só que simplesmente a rua na qual eles tinham combinado estava cheia de repórteres e também com policiais disfarçados. Então, com certeza, os sequestradores desistiram de estarem fazendo a troca, né? Porque simplesmente a rua estava lotada ali. Então, eles ficaram com medo e acabaram desistindo e também nem indo. A família do Carlinhos estava passando por um momento bem complicado naquela época em relação ao dinheiro. Eles não tinham 100 mil cruzeiros para estar entregando para ter o filho de volta. Então, todo mundo se reuniu ali e cada um deu um pouco. Até mesmo o valor chegou a mais de 300 mil cruzeiros, bem mais do que era ali o valor estipulado pelos sequestradores.
Com as investigações já em andamento, a polícia chegou em alguns possíveis suspeitos do caso. Os diretores de uma clínica que ficava ao lado da residência do Carlinhos tinham um interesse ali de estar comprando a residência dos Ramírez da Costa. O médico, um homem chamado Mário Filizola, teria oferecido 60 mil cruzeiros pelo imóvel. Então, os policiais seguiram com uma ideia de que o sequestro poderia ser tipo um golpe que eles estavam tentando aplicar na família para eles estarem vendendo ali a residência. As autoridades até mesmo chegaram a prender o marceneiro da clínica que ficava ao lado da residência do Carlinhos, acreditando que ele teria sido responsável pelo rapto do menino, mas como não tinham muitas provas, ele acabou sendo solto. Até mesmo entrevistaram ali alguns outros funcionários da empresa, tiraram ali alguns depoimentos, mas nada foi adiante e eles não tiveram ali nenhum suspeito. Algumas suspeitas também começaram a cair em cima dos familiares do Carlinhos, começando pela mãe, que em todas as quintas-feiras ela ia num centro espírita, e justamente naquela quinta-feira que o menino acabou sendo sequestrado, ela não tinha ido naquele centro espírita, até porque ela estava em casa com os filhos. Também falaram que no momento que ela foi depor na polícia, ela tinha se arrumado toda como se não é uma situação comum que a gente vê normalmente quando uma mãe tá com um filho desaparecido, ela normalmente não iria se preocupar em se vestir bem ou se arrumar. Também falaram que a mãe parecia um pouco desleixada com os filhos, não dava aquela toda importância para eles, e até mesmo quando ela conseguia algum dinheiro, ela sempre procurava comprar coisas para ela, ao invés de estar comprando ali para as crianças. Algumas coisas bem esquisitas os investigadores acharam nessa história do Carlinhos, como por exemplo, a família tinha 3 cachorros e os cachorros naquela noite ali nem latiram e nem demonstraram nenhuma reação. A gente pode entender que os cachorros provavelmente conheciam quem era o sequestrador. Também a porta não tinha sinais de arrombamento e também a caixa de luz ela ficava num local muito específico. E então provavelmente a pessoa, o sequestrador que entrou na casa, sabia aonde as coisas estavam na residência. Também falaram que o pai do Carlinhos, o João Melo, na época estava passando por uma crise financeira, então ele teria bolado um plano para estar conseguindo o dinheiro que ele precisava, raptando o filho. Em janeiro de 1974, cerca ali de 6 meses após o desaparecimento e o sequestro do Carlinhos, um homem chamado Adilson Oliveira falou que ele foi o responsável por estar raptando o menino e que ele teria sido mandado pelo pai do Carlinhos. Ele deu todas essas alegações e também ele disse o que ele teria feito com o menino, que ele teria raptado o menino e depois teria jogado o corpo do menino no mar. Até mesmo ele deu uma localização ali, os policiais um tempo depois acabaram encontrando uma ossada naquela mesma localização que ele tinha dado, mas os ossos não eram do Carlinhos. O pai do Carlinhos até na época foi preso, mas ele foi liberado por causa de um habeas corpus. Depois a polícia descobriu que as alegações ali do Adilson não eram verdadeiras e por fim, por falta de provas, a polícia acabou encerrando o caso. 4 anos depois, um detetive particular voltou com as alegações que o pai do Carlinhos teria sido, sim, o responsável por estar raptando o filho, daquela mesma história, para estar conseguindo dinheiro para acabar ali com as suas dívidas. O caso, então, foi reaberto, eles analisaram melhor o bilhete e a polícia chegou à conclusão de que quem tinha escrito aquele bilhete era Silvio Pereira, um homem ali que trabalhava com o João Melo, o pai do Carlinhos. Uma coisa muito esquisita que só foi falada 4 anos depois é a Vera Lúcia, a irmã do Carlinhos, que estava ali naquela noite que o menino desapareceu. Ela disse apenas 4 anos depois que sim, que ela tinha visto o sequestrador e que o sequestrador era o Silvio. Ela teria reconhecido ele no momento do sequestro e ela também disse que sentiu um cheiro muito forte vindo do Silvio, e esse cheiro era específico ali dos procedimentos de todas as coisas que o pai utilizava lá na indústria farmacêutica que ele tinha. O Silvio até mesmo foi condenado a 13 anos de prisão, mas os advogados de defesa conseguiram uma liminar ali, então ele foi considerado inocente do caso. Até mesmo com tudo isso que aconteceu, os pais do Carlinhos acabaram se separando na época. No decorrer dos anos, vários homens foram até a mãe do Carlinhos dizendo ser o Carlinhos, mas foram feitos exames de DNA e foram comprovados que todos esses homens que foram lá se dizendo ser o Carlinhos não eram ele.
Então, gente, trouxe esse caso hoje para vocês. É um caso muito curioso, um caso muito misterioso, no qual a gente tem bastante informação, mas também a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente não consegue entender o que aconteceu naquela noite e também não conseguimos saber se até hoje o Carlinhos está vivo ou se já naquela época alguém acabou matando o menino. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.